Olá, meu amigo. Hoje estamos aqui para falar sobre o livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia e o último livro, então, da Lei de Moisés. Esse livro tem um nome, um pouco diferente, Deuteronômio. O que significa? Significa do grego segunda lei. Segunda lei. Quer dizer a repetição da lei. Porque você vai ver que no decorrer desse livro é resumido, recolocado tudo aquilo que Deus falou para Moisés e que aconteceu com o povo de Israel desde o livro de Êxodo. Êxodo, Levítico e Números. Nós temos uma narrativa de tudo que Deus fez ali através de Moisés. Então ele repete, ele retoma e ele coloca então um vigor nessa nova aliança que Deus faz com o povo, nas suas promessas, e também então, nas consequências das atitudes do povo diante dessa lei, dessa normativa de vida que Deus havia dado para o povo de Israel. Tem muitas lições interessantes nesse livro. Então, ele começa com o primeiro discurso de Moisés, tá? O livro tem 4 discursos de Moisés e tem algumas narrativas. Eu vou tentar resumir para você. Então, assim, o primeiro discurso, Moisés começa contando tudo o que aconteceu desde que eles passaram o Mar Vermelho. Todos os obstáculos que eles passaram. Moisés relata novamente tudo isso. Todas as lutas e vitórias que eles tiveram, Deus ajudou eles no caminho, em todo aquele deserto. Então, essa é a primeira narrativa de Moisés, falando sobre então tudo isso que eles passaram no caminho do deserto, tudo isso que eles passaram com Deus e como Deus os ajudou, desde a saída do Egito, como Deus fez isso, de forma milagrosa. O segundo discurso começa no final do capítulo 4, início do capítulo 5, Moisés conta a história de como Deus lhe deu a lei, de como Deus fez isso e qual é essa lei. Ele retoma novamente essa legislação, essa lei que Deus deu, os 10 mandamentos, ele repete aqui no capítulo 5, fala sobre, então, como Deus o estabeleceu Moisés como esse mediador para trazer essa lei, no capítulo 6, ele mostra que a finalidade da lei é mostrar obediência a Deus. A finalidade da lei é mostrar que você obedece, que você honra a Deus como teu Pai Celeste. E capítulo 6, versículo 5 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás, ensinarás, colocarás na mente dos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar. Então, a importância da palavra de Deus estar em nosso coração, estar dentro de nossas casas, estar no caminho, estar por todos os lugares que nós andamos. Como é bom falar de Deus. Como é bom falar da vontade de Deus e ensinar aos nossos filhos. Ele falava sobre essa questão, Moisés tinha uma visão geracional. Moisés entendia que Deus tinha um projeto para a humanidade de geração em geração e que precisava passar, no capítulo 8, ele continua, falando sobre, nessa narrativa, retomando essa história do povo de Israel, de como o povo deveria, obedecer e não obedeceu no caminho, e quantas coisas aconteceram. Daí ele diz assim no capítulo 8, versículo 3: Ele, Deus, te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem tu nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então Moisés ele retira o foco dos bens e do sustento material, ele retira o foco através da palavra de Deus aqui, daquilo que nós naturalmente consideramos valioso, que os povos consideravam valioso, e ele coloca na palavra a centralidade, na vontade de Deus a centralidade, no conhecer a Deus a centralidade, que é melhor viver daquilo que vem da boca de Deus do que viver do pão desse mundo. E essas palavras Jesus vai falar, ele vai usar essas palavras para responder a Satanás quando ele é tentado no deserto, quando ele estava jejuando, e ele se negou a comer pão, Então aqui ele vai falando sobre obediência,
as bênçãos da obediência, bênçãos e maldição, no capítulo 11 nós temos, né? No capítulo 12 vai falar sobre os locais de culto, quando eles entrassem na Terra Prometida. No capítulo 13 é interessante que ele fala sobre os falsos profetas. O que eu quero ler, capítulo 13, versículo 1 diz assim, ó, quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, olha só. Então se levantar alguém se dizendo profeta e essa pessoa fizer um milagre, olha só, fizer um sinal, um prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio de que te houver falado, né, então acontecer ele, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos-los, não ouvirás essa pessoa, né, as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Então mostra como Deus muitas vezes permite que pessoas façam sinais, mesmo não sendo dele, para provar o seu povo, para provar os seus filhos, se amam mais a ele ou aos sinais. Se amam mais a Deus ou aos milagres. Se amam mais a verdade ou uma mentira seguida de um benefício. Porque o milagre geralmente traz um benefício. A pessoa ela traz uma cura, ela faz isso, né? Promete prosperidade, mas será que é o Espírito de Deus que está fazendo isso? Será que é Deus que está fazendo? Então, amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de sinais. Né? Diz que nos últimos dias, né, Satanás faria sinais, isso está lá em Apocalipse, que enganaria a todos, inclusive talvez até aos salvos, se Deus não os retirasse. Então, nós devemos cuidar com todo tipo de coisa que parece um milagre. Nem todo milagre vem de Deus. Então, aqui vem, então, falar sobre os anos de remissão, as festas da Páscoa, capítulo 16, né? O castigo contra a idolatria. Novamente retoma as cidades de refúgio, no capítulo 19. E aí nós temos, né, continua falando ainda sobre a lei e essa questão toda da lei e das consequências do cumprimento ou descumprimento da lei. E no terceiro discurso, capítulo 27, então nós temos a promulgação solene da lei. Né? Moisés chama todo o povo e ali então ele fala, né, sobre a lei novamente e apresenta as bênçãos decorrentes da obediência. Então aqui Deus faz um pacto com o povo de Israel, fala das bênçãos e também das maldições que vêm da desobediência. Então Deus mostra, tem dois caminhos. A obediência à vontade de Deus gera isso, e a desobediência gera aquilo. E no capítulo 28 diz assim, se atenderes, atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, né? Se ouvires ao teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 3. Bendito será na tua cidade e bendito será no teu campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos. E aí vai. Ele vai apresentando uma série de bênçãos que vem ali no capítulo 28 até o versículo 14. E aí então os castigos ou as maldições que vêm da desobediência a partir do versículo 15 do capítulo 28. Né? Serás, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, não cuidando em cumprir seus mandamentos. Né? Daí diz o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça. E aí vem uma série de coisas que você vai ver aqui. Parece que o autor está contando tudo o que vai acontecer lá na frente quando os reis de Israel se voltarem contra Deus. E aí você vai ver que todas essas maldições vão se cumprir. E as bênçãos também, porque há momentos que o povo obedece e Deus abençoa muito, muito, muito. Por exemplo, no reinado de Davi, Deus abençoa muito o povo de Israel, porque Davi tinha um coração que obedecia a Deus. Davi levava o povo também à adoração e a uma vida de obediência. Mas, por exemplo, você pega o reinado de Acás ou de Acabe, que desobedeceram a Deus, fizeram coisas terríveis, adoraram outros deuses, permitiram prostituição, viveram uma vida de pecado. O que acontece? Destruição. Vem reis inimigos, destroem tudo, roubam.
pilham, Deus retira a tua mão. É como se assim, você está em obediência, Deus põe uma redoma de proteção. E Deus diz, aqui ninguém toca. Agora, a hora que sai da obediência, Deus retira a mão. E aí, não é Deus que precisa fazer o mal, é o próprio inimigo que vem e faz. Então é bem interessante. E aí no capítulo 29 nós vemos uma nova aliança que Deus faz com o povo. Deus sabia tudo o que ia acontecer. Deus sabia que o povo ia pecar, que o povo ia errar. E se você pensa que a lei exclui a graça, não é verdade. Porque eu creio que a graça sempre foi a forma pela qual Deus salvou as pessoas, desde o Antigo Testamento. A graça sempre foi o meio pelo qual as pessoas foram salvas. Ninguém nunca foi salvo pela lei, sempre foi pela graça. Sabe por quê? Porque ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. Então até mesmo quando tinha que se fazer um sacrifício de animal, até mesmo quando se fazia um sacrifício, era por graça. Porque Deus graciosamente estava dando um meio para a salvação, assim como Ele graciosamente dá por meio de Jesus. Porém, o capítulo 30, ele fala de uma promessa linda de Deus, que é a promessa de misericórdia de Deus. Perdão não merecido. Aqui já fala de graça. Olha o que Deus diz, capítulo 30, versículo 1 em diante. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, bênção e a maldição que pus sobre ti, e te recordardes delas entre todas as nações onde eu te lançar o Senhor, teu Deus, e tornardes ao Senhor teu Deus, tu e os teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo que eu te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, olha só, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais havia espalhado o Senhor teu Deus. E aqui fala de como Deus maravilhosamente ajuntaria novamente todo o povo de Israel. Isso aqui vai se cumprir lá no livro de Esdras e Neemias. Depois de toda a destruição causada pelos erros do povo, Deus perdoa e ajunta o povo. O livro de Neemias mostra isso, Neemias orando e Deus fazendo sinais, maravilhas, o povo se arrependendo e Deus reconstruindo Israel. Então, Deus aqui já tinha uma promessa. Essa lei fala muito sobre o povo de Israel, a história de Israel. Mas fala também para nós, que sempre há um caminho de arrependimento. Aqui Deus já mostra que o que ele queria não eram sacrifícios, era o coração arrependido. O coração rasgado diante de Deus. Né? Nós vemos aqui também no capítulo 31, então Deus separa Josué como sucessor. Você vai ver que Josué tem uma história linda. Josué, ele era o moço de Moisés, ele era o ajudante pessoal de Moisés, um menino que desde novo ajudava Moisés, e ele foi escolhido para ser, né, o próximo, o sucessor. Ele foi fiel a Moisés o tempo todo. Você vê Josué sempre fiel ao lado de Moisés, né? Então, também, inclusive, quando ele foi espiar a terra, né, somente ele e Caleb foram as pessoas que, daqueles espiões, voltaram dizendo, sim, tem gigantes, mas Deus é maior que os gigantes. Sim, tem gigantes, mas tem uma promessa de Deus, a terra é boa, vamos entrar. E Josué e Caleb foram os únicos daquela geração que pôde entrar na terra prometida. Os outros todos, Deus disse que iriam morrer dentro dos próximos 40 anos e não iriam entrar. Caleb tinha 40 anos na época e ele entrou na terra com 80. Se nós vamos ver lá no início do livro de Josué, que é amanhã. Então, ele entrou com 80 anos na terra prometida e ele ainda assim derrotou gigantes. É interessante como Deus deu força a esses homens, né, por causa da obediência deles. Então, no capítulo 32 em diante, começa a falar dos últimos momentos de vida de Moisés, o cântico de Moisés, a bênção que Moisés lança sobre o povo de Israel, e no capítulo 34, a morte de Moisés. Assim morreu Moisés, versículo 5 diz, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, este o sepultou no vale. Deus sepultou Moisés na terra de Moabe, de frente de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Josué pediu várias vezes para entrar na terra prometida e Deus disse, não, tu não vai entrar, porque aquele dia que eu pedi para te ordenar a pedra para sair água, tu pegou a vara com força, usou o instrumento que eu te dei com violência e tu bateu na pedra com raiva, porque eu estava com raiva do povo.
Então, não é assim que se faz a minha obra. O castigo disso, como ele se encolereceu, como ele fez a obra de Deus com a sua força. Claro, saiu água da pedra, ele ali sustentou o povo com aquela água, mas por causa disso Deus tinha dito para Moisés: tu não vai entrar na terra, tu só vai ver ela de longe. E isso aconteceu mesmo. Porém, a boa notícia é que teve um dia em que Moisés entrou na terra. Se você for ver lá no Novo Testamento, mais adiante nós vamos estudar isso. Jesus, ele sobe no monte, ele é transfigurado, ele mostra a sua glória, né? Pedro, Tiago e João sobem com ele, e lá Moisés vem visitar Jesus no monte, e ele conversa com Jesus. Elias e Moisés. Então Moisés entrou na Terra Prometida depois. Deus, né? Moisés já estava com Deus no céu. E Moisés vem ali falar com Jesus. É maravilhoso como Deus tem todas as coisas completas. Deus cumpre a sua promessa e Deus é misericordioso. Eu profetizo que a sua vida vai ser maravilhosa com Cristo. Viva a obediência e receba das bênçãos de Deus. E se você pecou, se você errou, conte com a misericórdia de Deus, que aceita a todos por meio de um coração arrependido. É isso que Jesus nos ensinou e Jesus sempre vai estar conosco. Um grande abraço para você, até amanhã.